Olá, amigos do nosso canal. Hoje a gente vai falar de mais inconsistências e mais mentiras da ciência e do quanto a ciência pode se tornar manipuladora e na sua busca política pelo consenso e poder, né? Então a gente vai falar hoje sobre as críticas tendenciosas e falaciosas que os cientistas vêm fazendo à teoria do design inteligente, né? Para isso a gente vai utilizar, né, a Wikipédia, né? Esse texto aqui da Wikipédia. Nós vamos ler e comentar para vocês verem que não existe honestidade entre os cientistas, né? Em primeiro lugar, a ciência ela quer se separar da religião, né? Porque por uma exigência de liberdade acadêmica, né? Os cientistas eles se sentem ameaçados, né, na sua liberdade acadêmica e, segundo eles, só a dúvida e só o ateísmo pode garantir essa liberdade acadêmica que eles buscam, né? Acontece que, né, a ciência ser laica não quer dizer que a ciência tenha que ser ateia, né? Que laicismo e ateísmo não são a mesma coisa, e a gente precisa lembrar que a ciência é sustentada pelo dinheiro público, né? E portanto, pelo Estado, né? Então ela não pode tomar partido, né? Então vamos aqui logo ao texto, a gente vai esclarecendo isso que eu falei durante a leitura. Então aqui diz o texto: o desenho inteligente, ou design inteligente, ou projeto inteligente, em inglês, Intelligent Design, é uma hipótese pseudocientífica. Ele já começa desqualificando, né, e essa pretensão de querer xingar os outros as outras formas, os outros saberes, né, de pseudociência é uma coisa política, né, porque a ciência também produz pseudociência. A gente já viu aqui no nosso canal, já falei várias vezes, em vídeos falando sobre o epistemólogo Karl Popper. Ele provou que o darwinismo é pseudociência, porque não é falseável, é irrefutável, né, não aceita críticas, os seus adeptos são intransigentes, está cheio de subterfúgios e, no entanto, é aceito como ciência, né, sendo uma pseudociência. O que acontece é o seguinte, né? Todo mundo produz pseudociência, viu, gente? Vamos voltar aqui. Todo mundo produz pseudociência. Acontece que algumas pseudociências interessam a ideologia ateísta e outras pseudociências não interessam a doutrina ateísta, a visão ateísta. Viu, gente? Mas só que os ateus e cientistas ateus, eles precisam entender que o ateísmo é a única doutrina que é patrocinada e apoiada pelo Estado, né? Não há absolutamente nada que justifique esse privilégio de uma ideologia. Por que o ateísmo tem que ter esse privilégio? Estado laico não significa Estado ateu. E ciência laica não significa ciência ateísta. Tá, gente? São coisas diferentes. Laicismo e ateísmo são coisas diferentes, né? Então, eu acho que seria interessante, sim, levar em consideração o design inteligente para garantir o equilíbrio, né? Para que a igualdade seja garantida. Por que o ateu tem que ser, a sua ideologia tem que ser patrocinada pelo Estado, né? Então vamos lá, continuar aqui na nossa leitura. Desculpa que eu abri uma outra janela. Vamos lá, né? Ele já começa dizendo que é pseudociência. Baseada na assertiva de que certas características do universo e dos seres vivos são mais explicadas por uma causa inteligente e não por um processo não direcionado e não estocástico, como a seleção natural. E que é possível a interferência inequívoca de projetos sem que se façam necessários conhecimentos sobre o projetista. Note aqui que ele está usando a falácia do espantalho, né? Ele está tornando o design inteligente uma coisa tão ridícula e tão tosca, né? Falsificando, né? Colocando de maneira simplória as coisas, que qualquer um realmente vai achar ridículo e vai, digamos assim, vai descartar, né? Digamos assim.
Claro, você tornou uma coisa tão horrível, né? Mas isso, na verdade, é um sofisma, é um recurso de quem não tem argumento, né? Porque qualquer falácia, qualquer sofisma é sinal de que ele não tá, que o interlocutor não está querendo discutir ideias, né? Então aqui, então ele coloca, resume a teoria de forma tosca, né? E continua. Embora seus defensores neguem conexões a questões religiosas, quase sempre enfatizando-o como imbuído de caráter puramente científico, o design inteligente retém em seus alicerces uma forma moderna do tradicional argumento teleológico para a existência de Deus, modificado para evitar especificações sobre a natureza ou a identidade do Criador. O que isso tem a ver com religião? Olha só como é que a falsidade desse argumento, né? Ele diz que o design inteligente se pretende não religioso, mas utiliza o argumento teleológico. Mas desde quando o argumento teleológico tem a ver com religião? O ateu, eu acho que você deveria estudar. Quem criou o argumento teleológico foram os gregos, foram Aristóteles, Platão. Se você pegar isso, você vai ver que Aristóteles ele construiu a metafísica dele, foi o pai da lógica, não tem nada a ver com religião. Entendeu? O argumento teleológico é um argumento racional e é uma prova racional da existência de Deus, que foi utilizada não apenas por Aristóteles, mas por René Descartes. Eu achava que você deveria ler o Discurso do Método de René Descartes, né? E também, né, acho que as meditações metafísicas também de René Descartes, que não tem nada a ver com religião. Então, eles estão falando do Deus dos filósofos, né? Não tem qualquer conexão. Note que esses cientistas não têm nenhuma formação humanística, né? Deveriam estudar, deveriam ter mais fundamento para falar as coisas. O que tem a ver o argumento teleológico com religião? Nada. Né? Isso é um argumento utilizado por intelectuais, filósofos. Tá? Então, por aí a gente vê a prestidigitação, né? E os sofismas que estão sendo evocados aqui. Né? Então, ele continua aqui, né? A ideia foi inicialmente elaborada, vamos voltar aqui, por um grupo de criacionistas americanos. O que? O argumento teleológico foi inicialmente elaborado por um grupo de criacionistas americanos que reformularam o argumento em face à controvérsia da criação versus evolução para contornar a legislação americana que proíbe o ensino do criacionismo nas escolas, como se este fosse equiparável às teorias científicas. Não é bem assim. Entendeu? Os adeptos do design inteligente conseguiram vencer na justiça e a gente vai explicar por quê. E outra coisa, proibir uma coisa, né, não tem nada a ver com democracia, de um regime democrático. Ninguém é obrigado a concordar com a ciência. Cientista, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer que as pessoas concordem com a ciência, mostrem argumentos, mostrem provas, coisas que vocês não falam, não fazem. Né? E outra coisa, o que tem se de repente existem pessoas religiosas que estejam por trás do design inteligente? Né? O que tem se você está exigindo, olha, o cara está exigindo uma neutralidade que ele mesmo não tem. Né? Se existem motivações, muitas das vezes, de religiosos, né, em querer que a ciência considere, os ateus também não fazem o mesmo? Não tem um monte de ateu também querendo que a ciência seja ateísta? Né? Como se eles estão exigindo uma neutralidade, né? Uma objetividade. Todo mundo sabe que a neutralidade científica é uma falácia, é uma lenda, é um mito, não é uma falácia, é um mito, não existe. Né? Os cientistas estão cheios de ideologias, estão cheios de pressupostos. Qual é o experimento que comprova o ateísmo? Né? Não tem nenhum experimento também que comprove o darwinismo. O darwinismo é baseado em quê? Em testemunhos fósseis extremamente frágeis, em argumentos tirados da estratigrafia, da geocronologia, coisas extremamente frágeis. Né? Inclusive o próprio Karl Popper falou que é pseudociência, porque não estipula claramente as condições de sua refutação. Entendeu? O darwinismo, né, a psicanálise e o marxismo foram
classificados por Popper na categoria de pseudociência. E ele é um dos maiores epistemólogos. Tem gente que fala, mas você está se baseando na autoridade. Não! Ele expôs, né, argumentos. Não é falseável. Não expõe claramente as condições de sua refutação. Entendeu? Você pode provar até a astrologia dessa maneira. Ele fala isso muito claro. Karl Popper deixa muito claro. E a ciência permanece verificacionista. Né? Então, olha só, eles falam dos outros, né, como se eles, como se eles também não construíssem pseudociência. Né? É esse tipo de arrogância que está sendo sustentada pelo dinheiro dos nossos impostos. Tá, gente? Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Deixa eu botar aqui no negócio para... Bom, então ele fala assim, a ideia foi inicialmente elaborada por grupos de criacionistas. Não, foi elaborada por Aristóteles, pelos gregos. Tá errado isso aqui. Entendeu? E depois foi desenvolvida por outros filósofos, inclusive um deles foi o René Descartes. Tem que estudar filosofia, cara. Tem que estudar os intelectuais. Tá? E o design inteligente que é defendido pelos cientistas de hoje não é exatamente aquele argumento de Aristóteles e René Descartes. Tá? Tem outros. Eles acrescentaram uma série de evidências, sim, por que não falar evidências, né, tiradas da biologia. O próprio autor aqui reconhece. Né? Mas ele está cobrando uma perfeição. Porque não tem todas as consequências. Né? Aqui ele vai dizer o seguinte. Vamos continuar a leitura. Né? Então não tem esse negócio de proibir, de falar de design inteligente. Isso é coisa de ditadura, é coisa de... Só se fosse lá no Irã, né? Para proibir do professor falar. Isso aí é coisa de regimes totalitários. Né? Não é de um país democrático. Então aqui eles querem que... Né? Só que a justiça agora já está, né, dando causa ganha para muitos, né, muitos adeptos do design inteligente, porque estão sendo perseguidos por colegas dentro da comunidade científica, estão sendo perseguidos, estão sendo inclusive hostilizados. Aqui a gente vê a hostilização claramente, estão sendo chamados de, né, adeptos de pseudociência. Isso são formas de xingamento, né? E ele não diz porquê, ele não dá uma razão exata porquê, né? A gente vai ver qual é o argumento que eles usam para dizer que é pseudociência, né? Passa de largo de Karl Popper, né? Quer dizer, a teoria da evolução de Darwin, ela pode ter todas as imperfeições, porque ela apoia o ateísmo, né? Mas quando outros enfoques, outros saberes, né, outras perspectivas, né, a gente tem que entender o seguinte: a ciência ela tem que buscar a universalidade e não apenas um ponto de vista. Né? O ateísmo é só um ponto de vista, é só uma opinião, não tem nada provado, nem o materialismo. Né? Então, desde o momento em que, né, a ciência ela é usada como desculpa para tornar o ateísmo uma ideologia patrocinada e financiada pelo Estado com o dinheiro do contribuinte, entendeu? Passa a ser uma coisa desonesta, uma coisa criminosa até certo ponto, né? Mas vamos voltar aqui para o texto, né? Então aqui diz o seguinte, não sei nem se eu devia ter usado essa palavra. Acreditam, vamos voltar aqui, eu nem sei onde é que eu parei. Tá. E gradualmente espalhou-se por diversos países e continentes. Estão se sentindo ameaçados, né? Seus defensores mais contundentes, todos eles associados ao Discovery Institute, sediado nos Estados Unidos, acreditam que o Criador é o Deus do cristianismo. Se for isso, aí até essa é a única crítica que poderia ser válida, mas eu acho que não. Eu acho que eles são bem técnicos, né? Eu acho que isso aqui pode ser uma crítica também um tanto quanto leviana em relação ao movimento, né? Porque a ideia do Deus dos filósofos é diferente do Deus da religião. Tá? No Brasil, o movimento encontra-se atualmente representado por entre outros pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que em seu primeiro manifesto, de forma aparentemente contraditória, reconhece que a teoria não defende
que defende não encontra apoio entre a maioria do meio acadêmico e posiciona-se contra o ensino do design inteligente nas escolas. Aí, por que tem que ser consenso na comunidade científica? Né? Ele está apoiando, sabe o quê? Se apoiando na autoridade. A gente vai ver que ele está fazendo a referência ele chama-se argumento ou falácia ad populum, né? Apelo ao povo, né? Porque se a comunidade científica aceita, então tem que ser verdade. A gente vai ver que ele vai usar esse tipo de falácia no decorrer do texto, né? E posiciona-se contra o ensino do desenho inteligente em escolas públicas, privadas, confessionais ou não, em vista do cenário global atualmente configurado. Em 2017, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Discovery Institute estabeleceram parceria de divulgação do design inteligente no Brasil e criaram o núcleo Discovery Mackenzie, considerado uma ameaça à educação. Por quê? É uma ameaça à educação por quê? Segundo os principais defensores, sua pesquisa é análoga à de detetives que, diante de uma pessoa morta, buscam sinais de que aquele evento não foi acidental, ou que é de fato impossível. Ou que isto é de fato impossível, desculpe, né? Eu estou lendo rápido, acaba indicando que há um assassino. Seus pesquisadores buscam no mundo natural e principalmente em estruturas biológicas sinais de planejamento, funcionalidade e propósito. Aqui eles estão, olha só, eles estão sendo, os adeptos do design inteligente estão até sendo humildes, né, aceitando a crítica leviana que foi feita, só um detalhe na formulação, até porque até parece que as doutrinas, né, que embasadas no ateísmo da ciência, elas são perfeitas, né? Elas são perfeitas, elas não ferem nem um pouco, né? Só o design inteligente que tem que ser perfeito, as outras não precisam, né? Assumindo a veracidade da premissa, tais pesquisadores alegam que se os detetives concluem inequivocamente que há um criminoso, mesmo sem conhecer os motivos que o impeliram e sem saber quem ele é, eles também podem concluir que há uma criação sem dispor de dados adicionais sobre o criador. Por que tem que dispor de dados adicionais sobre o criador? Né? Isso é uma implicância. Você vê que é uma coisa de quem está com implicância, né? Se atendo a um detalhe pequeno. Como se as outras teorias ou hipóteses admitidas pela ciência, o Big Bang, por exemplo, é uma hipótese cheia de lacunas, cheia de pontos sem explicação, e no entanto é aceito pela ciência. De acordo com os críticos, entretanto, as pesquisas atreladas ao desenho inteligente focam-se apenas na busca por evidências biológicas favoráveis e não nas consequências de todas as descobertas e evidências. Claro, o cientista ateu ele faz ciência, formula hipóteses e teorias perfeitas. Está tudo muito perfeito dentro do ateísmo, que não tem experimento que comprove, mas é usado como se fosse ciência, ou para, inclusive, direcionar, né, o que vai ser válido e o que não vai ser válido dentro da pesquisa científica. Uma doutrina metafísica, né, ditando o que vai ser válido e o que não vai ser válido dos experimentos e pesquisas científicas. Né? Até parece que isso esses caras são paladinos da neutralidade e da perfeição teórica, né? Eles olham para o cisco que está no outro e não enxergam a trave que está diante deles, né? Então aqui, violando os preceitos do método científico, até parece que eles não violam também, né? Em diversos pontos. Defensores da criação inteligente alegam que ela seja uma teoria científica e buscam fundamentalmente redefinir a ciência para que a mesma aceite explicações sobrenaturais. E qual é o problema? E se o sobrenatural existe? Qual é o experimento que comprova que o sobrenatural não existe? Gente, depois o próprio Heisenberg falou do princípio da incerteza. Todo o nosso conhecimento é uma aproximação, ninguém tem certeza de nada. Tudo na ciência, depois de Karl Popper, são meros especulações, ilações, né? É tudo conjectura. A ciência está toda construída na base de conjecturas. Né? Como é que alguém pode afirmar, como se fosse o dono da verdade, que o sobrenatural não existe? Né? Como é que alguém pode afirmar?
Ninguém pode afirmar uma coisa dessa, não existem verdades absolutas. Como é que a ciência, de antemão, rejeita uma coisa como se tivesse certeza? A ciência não tem certeza de nada, tudo é mera conjectura. Né? Depois de Karl Popper, depois da formulação do paradigma falseacionista de cientificidade e da crítica feita por Popper ao paradigma verificacionista, que até pode provar qualquer coisa, até, né, astrologia, quem é que pode falar de não existe uma tal coisa? Né? Ele não interessa que existe, aí é outros 500. O consenso da comunidade científica, continua o texto, é de que a criação inteligente não é ciência, mas na verdade pseudociência. Olha só, o consenso, isso se chama apelo ao povo. É a falácia do apelo ao povo. Se a maioria acredita nisso ou naquilo, então é verdade. Quer dizer, desde quando um consenso, mesmo que seja da comunidade científica, é necessariamente, né, verdade? Isso é argumento. Tem duas falácias aqui: o argumento de autoridade e o apelo ao povo, que na verdade são a mesma coisa, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu saiba, né? Vamos colocar assim, a única autoridade é a da razão. Né? Se a argumentação deles é boa, e eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, né, falando das evidências da base lógica do design inteligente. Quem quiser pode ver, pode dar uma olhadinha na nossa playlist intitulada Mentiras da Ciência. Eu vou colocar esse vídeo lá também, né? Esse vídeo das provas do design inteligente. E também já falei das inconsistências, né, do darwinismo. Enfim, né, são muitas, né, que o ateísmo é pseudociência, né? Por que o ateísmo vai ser utilizado pela ciência e por que o deísmo tem que ser colocado de fora? Né? O que respalda esse tipo de privilégio, né, numa democracia, num regime democrático e numa forma de conhecimento que é patrocinada pelo Estado, que tem que ser laico e não ateu. Entendeu? Então isso tudo tem que ser levado em consideração também. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos já declarou que o criacionismo, design inteligente e outras alegações de intervenção sobrenatural na origem da vida não são as ciências, porque elas não podem ser testadas por método científico. Ué, eu já mostrei também que o darwinismo ele tem tanto pressupostos quanto consequentes lógicos que também não podem ser testados pelo método científico. Por exemplo, que em bilhões de anos, entendeu, a vida pode surgir ao acaso. Entendeu? Qual é o experimento científico que pode ser feito em bilhões de anos? Isso aí está se baseando que está apelando para fato desconhecido, porque ninguém vive bilhões de anos para saber o que pode acontecer em bilhões de anos, né? E não é uma coisa testável pela ciência, porque não pode haver um experimento científico que dure bilhões de anos. Entendeu? Então, o darwinismo e o ateísmo está cheio de consequências lógicas que também não podem ser testadas pelo método científico. A Associação de Professores de Ciência dos Estados Unidos e a Associação Americana para o Avanço da Ciência igualmente a classificam como pseudociência. E daí? E se estiverem sendo desonestos? Por que não levam em consideração também, né, que o darwinismo é pseudociência? Por que algumas pseudociências interessam, né, e outras pseudociências não interessam? Todo mundo está produzindo pseudociência. Até parece que eles só fazem ciência. Se você colocar tudo o que a academia... Vamos colocar uma coisa bem clara, deixar uma coisa bem clara para vocês. Né? Se você pegar tudo que a academia de ciência chama de ciência, né? Se você colocar, né, sob escrutínio, né, do falseacionismo de Popper, não sobra nem 10% como ciência. A gente vai ver que 90% daquilo que o cientista da academia chama de ciência é, na verdade, pseudociência. Né? Então, se você submeter tudo que se considera ciência por esses cientistas de academia ao escrutínio, né, do falseacionismo de Popper, não sobra quase nada. Sobra umas coisas aqui ali muito pontuais, talvez da mecânica de Newton ou coisa assim.
todo corpo possui inércia, coisa das leis de Newton. Não sobra quase nada, gente. Então, esses caras também produzem pseudociência, né? Depende do seu critério de cientificidade. E depende da honestidade intelectual também, né? O que eu tenho visto é que a comunidade científica não tem honestidade intelectual para analisar as coisas de forma verdadeiramente imparcial. Note que a gente vai continuar aqui o texto, vocês vão ver que a conduta desses homens é uma conduta de radicalismo e fanatismo. Eles são pessoas intransigentes, não existe aqui abertura, não são pessoas de mente aberta, eles não estão dispostos a mover 1 milímetro, entendeu? Então isso para mim é mais do que óbvio que caracteriza uma perseguição, que caracteriza, né, hostilidade gratuita contra, né, um grupo que diverge, que não quer ser gado, né, para aderir de forma, né, completamente acrítica ao consenso da comunidade científica, né? Então aqui eu vejo uma agressão ao princípio democrático, um princípio da tolerância, né, o princípio da convivência pacífica, né? Então aqui eles falam o seguinte: a Sociedade Brasileira de Genética publicou oficialmente que não há qualquer respaldo científico no design inteligente. Ah, sim, claro que tem. Isso aqui é uma coisa leviana, né? E em outras teorias criacionistas, explicando que esta explicação é consensual na comunidade científica. E daí? Olha aqui o apelo ao povo. Olha aqui o apelo à autoridade. A única autoridade é da razão. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também já manifestou-se contra o posicionamento como ciência e ensino, como ciência de teorias criacionistas mal formulados aqui, entre as quais o desenho inteligente. O mesmo fazendo o Ministério da Educação e Cultura. É complicado se fizer isso, né? Porque isso fere o princípio da democracia, do Estado laico, né? Que não pode privilegiar nenhuma ideologia, né? Não pode, esse negócio de privilegiar o ateísmo, isso é antidemocrático, né? Você está concedendo um privilégio a um grupo e aos interesses de poucos, os interesses egoísticos. Esses ateus, eles utilizam a ciência, né, visando apenas os seus interesses, muitas das vezes egoísticos e políticos, de impor o seu ateísmo ao resto da sociedade e calar aqueles que divergem deles, né? Porque é isso que implicitamente eu estou vendo. Há inúmeros outros organismos científicos que rejeitam design inteligente. E daí? O biólogo Richard Dawkins, esse cara tem muita honestidade intelectual, né? Afirma que o design inteligente é um tipo de negacionismo. Olha aqui, né? Ele não está discutindo ideias, ele está partindo para o ataque ad hominem, né? Ele está partindo para o ataque pessoal, está xingando os outros negacionistas. Semelhante ao negacionismo do Holocausto, está comparando, olha só que coisa absurda, está comparando o design inteligente a teorias da conspiração, o cara que é negacionista, que nega vacina, que nega a eficácia de vacinas, que nega que a Terra é esférica. Quer dizer, qualquer crítica à ciência agora, não pode haver isso aqui de crítica à ciência. Você tem que aceitar tudo que esses caras falam. É uma ditadura. É um totalitarismo isso, né? Eles querem a imposição do pensamento único, a anulação da diversidade de opiniões, né? E, de uma certa forma, o cancelamento da alteridade. Eles querem que todos sejam como eles querem impor, e não com a razão, não com a ciência. Eles usam a ciência como um instrumento, né? Não estão nem aí para o interesse público, né? Porque eles não estão olhando o interesse público, mas estão olhando o interesse deles, né? Porque é um defeito do ser humano querer que os outros sejam como si mesmo, né? Quer dizer, a gente, ao invés de entender o outro como espelho, às vezes ao invés de a gente ter uma postura de abertura e de tolerância em relação ao outro, a gente quer cancelar a alteridade e impor a nossa subjetividade como sendo o fundamento cósmico, né? Mas só que acontece que isso fere o princípio da igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. O ateu não é melhor do que o deísta.
Entendeu? O ateu não tem razão, não tem nada provado de ateísmo. Qual é o experimento que comprova o ateísmo? Qual é o experimento que comprova o materialismo? Viu, gente? Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar para vocês, né? E a gente vai se despedindo por aqui até o nosso próximo vídeo, se assim os céus o permitirem. Até mais.